Agora para falar sobre as consequências do verão, desse calor muito intenso. É muito comum sentir inchaço e dores nas pernas depois de um dia intenso de trabalho. Para saber aí como se prevenir desse incômodo tão comum, principalmente para as mulheres, conversa agora com o médico especialista em cirurgia vascular, Dr. Márcio Steinburg. Bom dia, doutor. Não sei se falei certo o seu sobrenome. Bom dia a todos. Steinburg, mais fácil. Muito bem. Doutor, a gente conta também com o Diogo Schelp para essa entrevista. Primeira pergunta, a gente tem enfrentado dias muito quentes aí, principalmente nessa última semana, aqui em São Paulo, também em algumas regiões do Brasil. De que forma esse calor tão intenso afeta a nossa circulação? Bom, em primeiro lugar, a nossa circulação é dividida em duas. Nós temos a circulação arterial, que leva o sangue para a periferia do organismo, e o sangue venoso, que é o que traz o sangue usado de volta para o coração e para o pulmão. As pernas, em especial, elas têm um retorno venoso contrário ao da gravidade. E isso exige um bombeamento que é feito pela musculatura da barriga da perna. Quando nós estamos num ambiente muito quente, ocorre o que a gente chama de vasodilatação. Os vasos, tanto as artérias como as veias, se dilatam. O problema é que quando as veias se dilatam, isso dificulta o retorno do sangue, fazendo com que haja um represamento do sangue na porção distal das pernas. E esse represamento pode fazer com que acumule água nas extremidades, fazendo com que enche. É por isso que no calor nós inchamos muito mais. Pergunta do Diogo. Doutor, e para evitar esses efeitos, o que é possível fazer? Exercícios físicos, com qual frequência por semana? Sim, quando nós temos a época do calor, para melhorar o retorno venoso, é muito importante que se faça, sim, exercícios físicos, principalmente aqueles que exercitem a musculatura da barriga da perna. Principalmente caminhadas, exercícios para panturrilha, né, aquele levantar na ponta dos pés. Indivíduos que ficam muito tempo sentados no trabalho, em ambientes quentes, também devem exercitar. Isso é muito importante. Agora, lembrar também da hidratação. É muito importante que se tome líquidos para que também haja uma diluição e não haja concentração do nosso sangue, né? Porque nós perdemos muito líquido durante o calor pela sudorese. E isso também pode levar a uma desidratação. Qual seria a quantidade ideal de água para se beber num dia muito quente? Fala-se em 2 litros de água por dia. Exatamente. Exatamente. É de 2 a 3 litros de água, obviamente que não é para serem tomadas de uma vez só. Isso a gente vai diluindo ao longo do dia. Então é importante deixar uma garrafinha de água ao lado do nosso trabalho ou na nossa caminhada e aos poucos dando alguns goles de água. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a sauna. Muita gente faz sauna porque acredita nos benefícios que traz para a saúde. Gostaria de saber se isso é real e o choque térmico da ducha após tomar uma sauna, ele é realmente recomendado? Melhora a circulação? Na verdade, esse choque térmico não tem assim um grande benefício como todo mundo imagina. E a sauna, ela tem 2 tipos de sauna, tem a de vapor e a seca. Na verdade, o que a sauna ajuda é só em relação a abrir os poros e fazer, vamos dizer assim, uma limpeza da pele. A gente sua, libera toxinas e com isso há uma limpeza, vamos dizer assim, do organismo. Mas se não houver uma hidratação logo depois, também nada adianta fazer a sauna. Ela, na verdade, é mais recreativa, mais relaxante do que benéfica para a saúde. Diogo? Tem mais Doutor, perguntas? em relação à alimentação, o que se pode dizer, o que se pode indicar também para evitar esses problemas vasculares? Bom, durante o verão ou durante o alto calor, é muito importante que se comam alimentos leves e alimentos que sejam de digestão mais fácil. Então, eu preconizo que se coma mais saladas,
comidas leves e que se hidrate bastante. Então, que se tome muito líquido, não precisa ser necessariamente água, mas sucos, hidratantes naturais, como a água de coco, que ela é balanceada nos sais minerais. Tudo isso ajuda a equilibrar o organismo e, com isso, manter o que a gente chama de homeostase. Isso aqui é um termo técnico, mas é para manter o equilíbrio hidroeletrolítico, é o equilíbrio entre a água e os sais minerais. Uhum. Doutor, e em viagens muito longas, as pernas costumam inchar, né? Mesmo que seja de ônibus ou de avião. O que fazer para aliviar esse sintoma e também qual a recomendação para quem já está sentindo aquela perna inchada, tem varizes, por exemplo, tem dores, quando ela deve buscar um médico? A partir de quais sintomas, assim? Bom, a viagem longa, principalmente a de avião, a característica dela não tem nada a ver com calor, tem a ver com a postura, né? Então o indivíduo fica muitas horas sentado numa posição constante, sem poder se mexer, sem poder alongar. E como eu disse anteriormente, quem bombeia o sangue venoso das pernas é justamente o movimento da panturrilha, da barriga da perna. Se a gente está parado muito tempo, há um represamento do sangue e fatalmente vai haver um inchaço no final da viagem. Indivíduos normais já vão chegar do outro lado da viagem com as pernas um pouco mais inchadas, né? Agora, aqueles que já têm uma predisposição a algo mais sério, principalmente os que tenham varizes, as varizes são dilatação de veias, fazendo com que o sangue fique parado dentro delas. E isso piora ainda mais o problema nas viagens longas. E o maior risco é que ocorra a trombose. Então, durante viagens longas, é muito importante o uso de meias elásticas, eventualmente, na presença de alguma doença a mais, é importante a indicação de alguns medicamentos, mas tudo isso só deve ser indicado pelo profissional. Então, indivíduos que tenham mais de 60 anos, obesos, que tenham varizes, que estejam fazendo algum tratamento como quimioterapia ou radioterapia, é muito importante que antes de uma viagem muito longa, e diga-se de passagem, viagem longa de avião são viagens com mais de 4 horas de duração. Então, é preconizado que eles procurem um cirurgião vascular para que indique a profilaxia, né, a prevenção de uma viagem longa. Diogo? Doutor, qual o tipo de alongamento mais simples que se possa fazer, que é indicado para situações como essa? E também, para quem sente esse inchaço, deitar é uma solução? Pode ser uma solução momentânea? Bom, em questão de alongamento, os exercícios e alongamentos para a região da panturrilha são os mais indicados. Então, para quem está sentado num avião, né, naquela posição chata, né, da classe econômica principalmente, ele deve fazer aqueles movimentos de levantar e abaixar a ponta do pé. Levantar e abaixar a ponta do pé. Com isso, ele está exercitando a panturrilha. Outro movimento bom é a rotação do pé e com isso ele estará alongando a panturrilha. Numa situação em que haja uma dor muito intensa ou um inchaço maior, o ideal é que ao chegar no destino, porque no avião não vai conseguir fazer isso, é deitar e elevar as pernas de forma que elas fiquem mais altas que o coração. E ficar assim 15, 20 minutos, meia hora, que é para ajudar o retorno venoso que se fará em favor da gravidade. Agora, se a dor for muito forte, o inchaço muito intenso, ao chegar no destino, procurar um serviço médico. É muito importante que pode ter ocorrido uma trombose. E outro detalhe, numa viagem longa, por conta da pressão da cabine do avião, pode ocorrer também a desidratação do indivíduo. A gente perde água durante o voo, né? Então, é muito importante a hidratação constante, então tomar muito líquido, porque geralmente a gente chega no avião, o que quer é dormir,
Então toma um whiskinho, um vinhozinho para relaxar. E o álcool piora a desidratação. Então tem que se tomar muitos cuidados. O ideal é sempre conversar com um cirurgião vascular antes de uma viagem longa, principalmente indivíduos que têm uma predisposição. Muito bem, obrigada, Dr. Márcio Steinbuch, pela sua entrevista. Bruch, pelos seus esclarecimentos aqui sobre a parte circulatória que afeta muita gente, né, em muitos momentos da vida. Obrigada, um bom dia para o senhor. Seja sempre bem-vindo. O assunto é muito vasto e o tempo é muito curto. Para quem quiser saber mais, pode entrar nas minhas redes sociais, o @livredevarizes, que é o meu Instagram, e livredevarizes.com.br, que é o site. E muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Um bom dia para o senhor. Bom dia. Vamos voltar.